O medo é a sensação mais antiga que nós temos. Tudo que a gente falou até agora, que foi falado, será que não é regido pelo medo? O medo é uma emoção incontrolável. Os estudos de neurolinguística ou neurociência hoje mostram que medo, alegria, nojo são instintos de sobrevivência, são emoções que a gente carrega ancestralmente. Essa dimensão que você está falando do medo, ela é o medo da morte. O medo da morte ele foi plantado na nossa cultura ocidental há mais ou menos uns 600 anos, por aí assim. A gente não tinha medo da morte antes, a gente começou a ter medo da morte depois que começou a se discutir psicologicamente a noção de culpa. Então, quem traz o medo da morte é a culpa. Não é a morte em si que a gente teme. Você teme chegar do lado de lá. E aí? Por quê? Porque a gente aprendeu que você tem que ser bom, não é assim? A gente aprendeu que tem que ser ético. A gente tem que aprender que não pode desejar a mulher do próximo, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode um monte de coisa, não é assim? É. E aí, quando você olha pra você mesmo, na sua ética íntima, você é assim? Se você tivesse chegar diante do Criador hoje, que não sabe tudo, que você não pode mentir pra ele, que você não precisa contar nada pra ele, que ele já sabe. Você olharia pra ele e dizer assim, você cumpriu a missão que você foi lá na Terra? E aí, Billy? Perguntaria E isso pra aí, ele? Billy? Não, você tá indo, você vai pra lá. Você tá Aí- arrumando a mala pra ir. Certo, Aí você vai fazer um balanço. Você lembra que eu falei aqui do backup? Você vai juntar as informações todas pra levar pra lá. certo. Aí você fala assim, eu olharia pra cara do Criador face a face, se isso fosse possível. Isso é uma metáfora, né? Isso é um Entendi, experimento entendo. mental. Você olharia face a face ao Criador e diria, cumprir minha missão na Terra? Ó, eu, no caso, eu sei que não. Ah, então não. Porque Eu não tô eu tenho- falando você na média. Eu tento sair da ideia das minhas limitações que eu mesmo coloco. Né? E a gente vai aprendendo a cada dia a avançar. O lance do medo, inclusive, acho que é de 70 mil anos para cá, né? Que salvou a vida da humanidade foi o medo. Porque as pessoas, os primatas, eles saíam às ruas e eram... As ruas que eu digo assim, né? Dos lugares. E eram comidos pelos Predadores. predadores e só nos salvou, acho que eram 8 milhões de seres humanos se tinha na Terra, depois que falou... Não, isso é um mito. Isso não tem ciência, não. Isso é mito. Mas eu O acho que a fato- ideia é muito boa. O fato, Billy, é assim, o medo da morte, não é o medo da morte em si, porque todos nós sabemos que um dia vamos morrer. A única coisa certa que tem para todos nós na existência é o fim dela. Quem nasceu, começou a morrer. Mais dia, menos dia, o olhinho fecha. O corpício lindo, maravilhoso, você ocupa hoje, você vai largar aí no pó para voltar a ser pó. Se todo mundo sabe que a morte é inevitável, por que você tem medo da morte? Você não tem medo da morte, você tem medo da consequência da morte. Qual é a consequência que você tem da morte? Largar as coisas que estão aqui no plano material. Se você for ateu, né? Não. Mas se você for ateu, acho que essa é a única preocupação. Não, essa é a que você se não você vai ter. acredita que você não acredita que tem nada do outro Se lado. você não acredita em nada, você vai preocupar com o quê? Pô, e deixar as pessoas que você ama bem, né? Não, por que você vai deixar? Se nasceu. O ateu é o mais tranquilo de todos. Você acha? Claro. O ateu sofre menos. Deveria. Não, eu tô Será que falando o ateu no sentido. Não é o Ateu ateu. mesmo, eu Não, acho não tô difícil. falando o ateu no sentido metafórico. Aquela pessoa desencantada com a religião, descrente com as práticas religiosas ateus em graças a geral. Deus. Não, é pessoas que são pessoas sérias, mas que descreem dos comportamentos dos religiosos. Por quê? Porque você tem muitos religiosos de diversas denominações que são pessoas que manipulam a fé das pessoas. Existe isso em qualquer lugar. Você tem médico, médico antiético, você tem professor antiético, você tem morteiro antiético, motorista antiético, religiosos antiéticos. Existe em todos os estratos da sociedade. São humanos. Então você tem pessoas que elas se tornam descrentes das religiões e transferem essa descrença da religião para a fé. E aí diz, eu sou ateu. E você tem pessoas que, por uma questão racional, de compreensão da existência, de provas e de outros aspectos, que simplesmente consideram que morreu, acabou. É o pó que vai voltar pro pó. Esse é o que sofre menos. Porque se você não espera nada.
É como se desligasse um interruptor. Acabou. Puf. Zerou. Tchau. É. Você não sabe a hora que vai acontecer. Se você não tem expectativa da vida futura, sua expectativa é o presente. Se a morte é inesperada, você vai ter medo de quê? É. Agora, o crente, principalmente o crente no sentido daquela pessoa espiritualista, crente no sentido de crer que existe vida após a existência material, essa pessoa aí começa a se prender na culpa, que é o que você está falando, Billy. E essa culpa faz com que você não queira ir. Eu vou chegar lá e vou ter que prestar conta. Ou então você diz assim, eu vou deixar Pedro Valente. Imagina esse cara lindo, maravilhoso, espetacular. Eu vou deixar essa minha casa, eu vou deixar meu carro, eu vou deixar minha propriedade, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar não sei o quê. Ah, aí você começa a negociar. Eu quero ver meu filho formar, eu me espero. Não, Deus, ó, peraí. Quero ver meu neto. Quero ver meu neto, quero ver meu bisneto, quero ver meu tataraneto. Uhum. Aí você diz, não, peraí, se a alma é imortal, eu vou deixar o corpo aqui, mas do lado de lá eu vou continuar vendo. E a gente reencontra, Piau, por exemplo, eu acho que o maior medo também é assim, a gente deixar quem a gente... Se você é espiritualista, né? Ou seja, né, só fazendo uma diferença, que de vez em quando é bom a gente aqui dar uma explicação conceitual para as coisas, para quem não é espírita. Espiritualista, minha gente, é quem não é materialista. Então... materialista que só acredita na matéria, né? Espiritualista, eu aprendi isso nas aulas de Piau. Então, o espiritualista, um católico é espiritualista, um islâmico é espiritualista, um judeu. Só o ateu que ele é materialista. Então, para um espiritualista, alguém que acredita num depois, né? A gente sempre pensa, seja no céu, que para os católicos acreditam, ou no inferno, ou para o espírita, que pode ser uma reencarnação. Acho que o maior medo é a gente não encontrar reencontrar quem a gente ama. Né? Como é que acontece isso, bicho? A gente pode reencontrar as pessoas que a gente ama? Ó, vamos falar de amor. O amor tem fases. Você tem a fase da paixão, você tem a fase do desejo, você tem a fase da estabilidade, tem a fase que os hormônios, a transmissão dos hormônios reduz. Então, uma pessoa apaixonada produz mais dopamina, produz mais endorfina, produz mais hormônios da felicidade. E uma pessoa que já está... A paixão dura 3 anos, 4 anos por aí. Claro que isso não é uma regra assim linear. E a partir disso vem o amor, que é a estabilidade, aquele conforto, aquele admiração, cuidado. uma série de coisas. Você vai transmutando essas emoções nesse processo de convivência e vai mudando o afeto, o corpo vai mudando, a sexualidade vai se alterando, etc. Quando você tem essa relação afetiva real, sincera, da alma, isso gera, quando você chega do lado de lá, um vínculo. Quando isso aqui é um compromisso, quando você chega lá, você quer ficar livre. A gente gosta do Carnaval de Salvador, né? Qual é a música do Carnaval que fez sucesso enorme na voz de Bel Marques? Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou para trás. Então, a consequência do pós-encarnação desses vínculos afetivos, ele vai depender do quanto você está de fato vinculado à pessoa, do ponto de vista de afetos sinceros. Afeto é aquilo que lhe afeta. Então, o afeto sincero do controle, o afeto do poder, o afeto da dominação. Existem afetos positivos e afetos negativos. O afeto da amorosidade, o afeto do cuidado, o afeto do estar junto. Você leva esse afeto para o lado de lá. Se nenhum dos dois lados você tem, não te afeta. É uma anomia. Você vai para o outro lado e larga aqui. Não, mas eu tô considerando que é, por exemplo, um grande amor ou um amor paternal, é de lado a lado? Filial. É de lado a lado? Ou é uma via de mão única? Cada caso é um caso. Entendi. Então você diz assim, eu amo apaixonadamente. E se a outra pessoa não te ama?